Diz assim, é o provérbio 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que que significa isso? Como você se imagina na sua alma, né, no seu coração, no seu pensamento, na sua mente, porque aqui alma, coração, mente e tal, está tudo, né, nesse contexto é a mesma coisa. Isso indica a nossa realidade. Por quê? Porque como a gente se imagina, é assim que a gente age. É quase como se fosse uma profecia autorrealizadora. Então, como eu me enxergo, como eu me vejo, é assim que eu sou, ou assim que a coisa acontece. É quase como se a gente organizasse toda a nossa realidade para que a gente tivesse razão. Então, assim, se a pessoa pensa assim, eu não sou capaz, tudo que ela vai fazendo, ela vai dando, né, vai construindo a realidade de forma que ela confirme que ela realmente não é capaz. E qual que é o nosso tema de hoje? Do que é que nós estamos falando? Nós vamos falar sobre autoestima. Autoestima é um dos temas basilares de travamento, né? Ele é tão básico que assim, é quase como se eu dissesse, nossa, ele determina, né? Determina eu não vou usar não, porque é uma palavra pesada, mas é quase como se fosse isso. Então, né, é uma construção que a gente precisa dar muita atenção para ela, por quê? Porque ela faz parte, ela quase que molda a nossa vida. Como, né, como diz o provérbio lá, como eu me vejo, não é como os outros me veem, não, é como eu me vejo, assim eu vou construindo a realidade para que ela fique daquele jeito. E a autoestima, claro que vocês já sabem disso, e a gente repassa alguns pontos que é senso comum, que todo mundo já sabe, porque a gente precisa de entrar no assunto. E entrar no assunto é ir por caminhos já conhecidos, né? Faz parte do processo. Vocês já sabem que é autoestima. Autoestima ela não é autoeficácia, não é autoconfiança. Por quê? Autoconfiança, ela é pontual, ela é assim, ó. Eu sou competente em X. Isso é autoconfiança. Então, eu sou uma executiva e eu sou uma executiva muito boa. Lembra da história que eu contei, que eu era uma contadora, eu era uma contadora muito boa? Isso é autoconfiança. Eu sabia que eu era boa naquilo. Autoestima é uma coisa um pouco mais geral, é um pouco mais genérica. É como eu me enxergo nas muitas relações com as outras pessoas, da minha competência relacional. Não tem a ver com a minha competência técnica. Eu posso ser muito competente tecnicamente e posso ser uma incompetente do ponto de vista relacional. Eu posso ter muitos problemas de baixa autoestima, né? Lembra que eu contei aquela história também, né, de como é que foi lá a minha história de profissão e por aí vai? Se você não lembra, em algum momento você vai saber disso, porque assim, né, eu venho contando. E a gente vai se repetindo um tanto, porque é a nossa história e, né, nós somos isso, né, então não tem jeito. Apesar de ser muito competente, lá quando eu era contadora, eu era muito competente, mas a minha autoestima, ela era baixa. Então, lembra que eu contei que assim, eu transitava entre dois extremos, que é assim, nossa, olha como é que eu sou capaz disso, e ao mesmo tempo, como é que eu sou capaz disso, só confirmava que eu tinha que me virar sozinha e que ninguém viria meu socorro? Pois é. Então, essas duas coisas, ou essas várias coisas, elas coexistem dentro da gente. E isso é importante a gente saber, a gente conseguir localizar. Eu tenho dito, é quase que um jargão, né, que meu, de dizer assim: conhecimento, são dois, né? São vários, né? Vários. Conhecimento, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Qual que é o exemplo que eu tenho dado? Saber por que que você tem febre não faz com que a infecção cure, né. Então, mas ele faz, mas saber faz com que você tenha uma condução para o tratamento. Lembra do exemplo que eu dei? Ó, se você vai ao médico, você está lá doente, você vai ao médico, ele te diagnostica com virose, e você não está com virose, você está com pneumonia, aquele remédio que ele te deu vai sarar? Não vai. Então, né, o conhecimento ele é necessário para isso, para que a gente possa fazer um diagnóstico mais preciso
para que a gente possa fazer uma condução do tratamento mais adequada. Voltando, então, conhecimento é necessário. Eu preciso saber como é que eu funciono no mundo. E como é que eu fico sabendo como é que eu funciono no mundo? Tem vários jeitos, vários, vários mesmo. Eu gosto muito de honestidade, no seguinte sentido, não é honestidade com os outros não, tá? Você pode mentir para os outros sem ter o menor problema. Pode mentir à vontade. Você só não pode é mentir para você mesma, né? Deixa eu melhorar isso, né? Pode mentir para os outros à vontade, não é bem assim. Preferível que não, é preferível que você possa realmente ser verdadeiro. O que eu estou querendo dizer é que, assim, mentir para os outros, nossa, assim, né, desse ponto de vista, menor problema. Agora, mentir para você mesma, aí tem um problema. Lembra que eu falei em outras lives que a gente constrói uma imagem da gente e que a gente fica lá lustrando essa imagem, assim, não deixando nenhum copinho ficar em cima dela para poder não manchar? Pois é, isso é um tipo, não é exatamente uma mentira, mas é um exercício de isso não sou eu, e eu vejo que não sou eu completamente. Isso tem 2 problemas. Primeiro, que, faz com que eu dê um trabalho gigantesco para polir essa imagem, tem um trabalho gigantesco para me encaixar, para tentar ser aquela imagem que eu mesma construí. Segundo problema é que esse trabalho todo que eu tenho para lustrar essa imagem me impede de enxergar o que, que eu preciso fazer para ser, né, ser essa imagem, entende? É muito contraditório, mas é exatamente assim. Por exemplo, uma pessoa, deixa eu colocar aqui, vamos ver se ele não fecha, porque a mão já está doendo. Uma pessoa, ela, se acredita muito competente, extremamente competente. Ela se acha tão competente, mas tão competente, que ela não pode deixar vazar um fiasco de eu não sei. Lembra que eu contei a história de que, quando eu era contadora, o telefone tocava e meu coração disparava, porque né, assim, em algum momento eu descobri que eu morria de medo de alguém, de um cliente me perguntar alguma coisa que eu não sabia? É isso. De algum jeito é isso, né? A gente tem tanta necessidade de ilustrar essa imagem de competente, de quem dá conta de tudo, de quem é super, que a gente não se dá espaço para poder falar assim: "Nossa, olha, eu não sei tudo". Então, né, pode ser que alguém me pergunte alguma coisa que eu não sei e está tudo bem, eu vou pesquisar, eu vou procurar saber, depois eu conto. Não dá margem. Por quê? Porque eu estou toda ocupada em ilustrar essa imagem. Então, o que que isso faz? Isso faz com que eu fique com uma autoestima esburacada. Esburacada por quê? Porque ela não está representando exatamente um conforto em ser quem eu sou, né? Eu estou desconfortável em ser quem eu sou, e é por isso que eu preciso ficar lustrando essa imagem. Então, e o que que isso tem a ver com travamento? Nossa, tem tudo a ver com travamento. Por quê? Se você não pode falhar, como é que você vai perceber que aquilo tem um problema, que tem um buraco, que tem alguma coisa ali que precisa ser olhada? Não vai ter jeito. Então, para que eu não corra esse risco, eu vou evitar, eu vou congelar, porque aquilo vai me fazer sofrer. Lembra que eu contei que nosso cérebro, ele não está ocupado da gente ficar feliz, nem de ter sucesso, ele está ocupado da gente sobreviver, da gente não doer, da gente não se machucar? Pois é, quando a gente ainda não tem mobilidade emocional, olhar para as coisas que nos faltam é doloroso, a gente não quer ver, a gente quer achar que a gente é aquela imagem bacaninha. E olha, isso não acontece só com o João ou com a Maria, não. Isso acontece com todo mundo. Todo mundo é assim, só que em graus diferentes, né? Às vezes a pessoa está aqui organizadinha numa coisa e na de cá não está tão organizada assim. E esses buracos vão aparecendo. Lembra que eu disse também que a gente
só vai olhar para uma situação que está danosa para a gente quando ela está assim, muito danosa, porque senão a gente vai falar assim: nossa, que preguiça de olhar para isso, deixa isso para depois, depois eu olho isso. Aí o nosso corpo vai dando sinais para a gente de que tem alguma coisa ali que eu preciso olhar. E aí eu não olho, ele começa a gritar, e vai gritando como? Ele vai me dando sintoma, ele vai me dando. eh, né, porque isso tem tanta gente estressada. Ele vai me dando um pouco mais de estresse, ele vai me dando ansiedade, aí essa ansiedade vai se, né, vai ficando grande demais, às vezes vira um ataque de pânico, às vezes vira sintomas físicos, porque o sintoma físico, né, nosso corpo, nossa mente, nosso corpo não estão separadinhos. É tudo, como eu gosto de dizer, é tudo um blocão, né? Assim. Quem foi que separou essa história toda? Descartes, gente. Descartes é histórico, né? Isso é assim, tá datado lá. Para quê? Porque naquela época eu não podia estudar o corpo humano, porque a igreja não deixava, né? Era pecado, era uma blasfêmia, era assim, digno de fogueira. Se alguém fosse e abrisse o corpo humano, então não podia. O que os filósofos da época, muito inteligentemente, fizeram? Separaram, foram lá em Platão, nas ideias platônicas de mundo das ideias e mundo das coisas, e falaram: olha, isso aqui é verdade, tá? A gente é assim, olha, a alma é uma coisa, o corpo é outra coisa. A alma a gente não pode profanar, não, tá? Mas o corpo a gente pode abrir, olhar e tal, medicina e por aí vai. Então, é datado. Só que a gente tem uma herança cartesiana, né? Descartes, cartesiana. A gente tem uma herança cartesiana. E a gente até hoje acha que assim, nossa, minha cabeça está aqui, meu corpo está aqui, os dois são, né, é uma dicotomia, cada um para o seu lado. E não é, a gente é um blocão. Então, assim, o que eu sofro mentalmente, eu sofro fisicamente. Inclusive, eh, existe algumas pesquisas que mostram com ressonância magnética, sabe aquelas de cérebro que vão acendendo as luzinhas e por aí vai? Pois é, existe experimentos assim em que né, os pesquisadores descobriram que quando a gente está com uma dor emocional, o nosso cérebro acende nos mesmos lugares de uma dor física. Então, nossa, quando a gente fala assim: "Nossa, essa sua fala me doeu", doeu mesmo, fisicamente. Então, né, isso é muito importante da gente não separar, não fazer essa dicotomia de cérebro e corpo, é tudo uma coisa só. Então, se meu cérebro, né, minha mente, meu psiquismo, ele quer fazer o quê? Ele quer que eu não sofra, então ele vai tentar me poupar. E aí, vocês já se lembram, e isso é, né, assim, senso comum, todo mundo já sabe disso, não vou contar novidade nenhuma. Quando a gente, quando é que forma a nossa autoestima? Começa a formar lá na nossa primeira infância, através do quê? Dos nossos cuidadores, né? Eles vão dizendo para gente que a gente está ok, que a gente tem valor. E como é que eles dizem isso? Com a boca? Não, com atitude, né? Se eles cuidam da gente adequadamente, como a gente precisa, a gente vai entendendo que as pessoas são confiáveis, o mundo é confiável e que nós temos valor. Se a gente não tem isso, a gente fica com uma autoestima mais esburacada, a gente fica oscilando entre várias, né, eh, entre várias deduções de quem nós somos, do valor que nós temos. Então, fica esburacado. Então, vocês já sabem disso, a autoestima começa lá. Aí significa o quê? Ah, eu tive pais que foram assim, inconsistentes, agora eu estou lascada? Claro que não, né, criatura? Senão não tinha psicólogo, né? A gente está aqui para quê, né? Para isso. Claro que não. O que que significa? Significa que a gente chega na vida adulta e a gente tem outro jeito de, reconstruir, reconstituir a nossa autoestima que está esburacada, mas esse é assunto para outro momento. Então, claro, né, mensagem da família, comparação constante com os padrões externos, e aí a gente começa a criar a nossa autopercepção. E aí tem um problema. Por quê? Porque quem conta pra gente no começo quem nós somos são outras pessoas. E elas contam de vários jeitos. E a gente vai tentando se adaptar àquilo que dizem sobre nós.
Percebe o problema? Onde é que a coisa vai dar? Pois é. Então, se os pais estão dizendo assim: "Nossa, esse menino é tão preguiçoso", o que que você acha que vai acontecer? Gente, vai ficar preguiçoso, porque assim: "Nossa, se dizem que eu sou X, como que assim que eu não vou ser X? Eu tenho que ser X". Não é consciente, né, gente? Mas a coisa vai acontecendo. Então, percebe que tem aí uma profecia autorrealizadora? Eu tento me encaixar naquilo que dizem sobre mim. É por isso que tem aí umas eh, pseudoterapeutas da internet. Por que que eu estou chamando de pseudo, hein? Eu estou chamando de pseudo porque, assim, a pessoa. Nossa, despertador, pode um negócio desse? Por quê? Porque a pessoa não tem formação teórica para isso, mas ela fez lá alguma especialização, alguma coisa, e virou terapeuta. Gente, eu já vi terapeuta de vários jeitos, tá? Outro dia eu estava escutando uma moça, era um podcast, não era podcast, não, era um desses que alguém entrevista candidatos para alguma coisa que fazem perguntas. Essa moça, ela queria vender um produto. Ela queria vender um produto de desenvolvimento pessoal. E aí, lá pelos tantos, eu estou escutando isso, lá pelos tantos, a moça assim, não tinha feito nenhuma formação, ela era manicure, mas ela. Mas, gente, nada contra os manicures, tá? Assim, não é isso, não é isso. Estou falando de psicoterapia. Ela era manicure, nunca tinha feito uma formação em desenvolvimento pessoal, mas ela escutava muito as clientes dela falando e ela dava muito conselho para as clientes. Então, ela podia fazer um produto de desenvolvimento pessoal. Tá cheio, tá cheio. E aí, eu vou fazer um parênteses, porque vocês sabem que eu adoro um parênteses, né? Terapia e psicoterapia são coisas diferentes. Quem se intitula terapeuta é alguém que não necessariamente fez uma formação acadêmica necessária para fazer uma psicoterapia. Então, qualquer um pode se titular terapeuta. A pessoa pode não ter feito formação nenhuma e se titular terapeuta. Então, fica a dica, tá? Psicoterapia é diferente. É, fechado parênteses, tem a história da autopercepção. Então, a minha percepção, ela vai sendo construída através da fala do outro. Tem também, eu já vi também, que eu achei bem interessante, inclusive, uma metáfora de alguém que diz assim: você é como se sua pele tivesse um velcro, que é tudo que falam de você cola. É verdade, né, assim, a moça não é psicóloga não, mas tudo bem, né, assim, né, nem todo mundo fala bobagem o tempo inteiro. Isso é verdade. E por que que os rótulos vão colando? Por que que os carimbos vão colando? Porque eu preciso me adaptar, eu não sei quem que eu sou, eu estou distante de mim, né, não tive a oportunidade de me investigar. Então, eu vou colar naqueles rótulos que me deram, que estão me dando. Então, né, assim, dar um passo para trás e começar a se perguntar quem você é honestamente, vai doer. Nossa, vai doer demais. Nossa, vai doer demais. Mas ela é necessário. E como é que a gente faz isso? Qual que é a mágica da história? Gente, se fazer perguntas o tempo inteiro. Eu já contei isso aqui, vou contar de novo. O que que eu gosto? O que que eu estou sentindo agora? Isso me ofendeu? Mas por que que me ofendeu? O outro me fez ficar com raiva? Mas aqui, o outro tem poder de me fazer ficar com raiva? Quem é que tem poder de me fazer ficar com raiva? Ai, alguém fez isso comigo, por isso eu estou assim. Não, você está assim porque você quer. Porque assim, o que o outro faz não determina como eu reajo ao que ele fez. Né? Existe uma distância entre o que fazem comigo e o que eu faço com o que fazem comigo. Comigo aqui, com 50 aspas, porque na maior parte das vezes não fizeram comigo, né? Só fizeram. Por exemplo, eu dei o exemplo do dia, eu vou repetir esse exemplo. O cara, você tá no trânsito, o cara vem e te fecha. Ele te fechou? Não, sou. Ele só podia ser qualquer um ali, era qualquer carro, não precisava ser você. Entende isso? Que tem coisas que não são com a gente. Outro dia eu disse, eu vou repetir. É muito pouca coisa que tem a ver realmente com a gente.
A maior parte não tem. E a gente perceber isso é fundamental. Para quê? Para a gente saber como eu reajo. Tem um pulseirinho imaginário no braço. É comigo, não é comigo, é comigo, não é comigo. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Você precisa se perguntar isso o tempo todo. Tá, eu gosto de balada, eu gosto de comer pizza, eu gosto realmente disso, eu realmente estou com vontade de fazer isso agora. "Ah, a turma me chamou, então eu vou, tem que ir". Tem? Por que que tem? Percebe? São perguntas pertinentes o tempo inteiro. Para quê? Porque você vai percebendo quanto você está tentando se adaptar, se encolher para caber na realidade do outro. E aí você tem a escolha de fazer isso ou não, percebe? A gente "Ah, não tive escolha", sempre tem, sempre tem. Você pode, né, falar assim: "Nossa, escolhi a opção menos ruim", beleza, mas escolheu, né. Então tem escolha sempre, assim, diferenciar eusidades que é o valor intrínseco, de performático, do eu performático. E isso realmente é muito importante. Por quê? Qual que é o meu valor intrínseco? Vou traduzir essa palavra, porque ela é uma palavra difícil mesmo. Intrínseco significa, sim, é um valor que é meu, independentemente do que aconteça. Então, eu não preciso ser boazinha, eu não preciso agradar, eu não preciso ser rica, eu não preciso ser qualquer coisa que você quiser. Esse valor, ele é meu, independentemente do contexto. Você precisa saber o que que você vale, independentemente do contexto, para ver se o quê? Se aquele valor que, né, que estão tentando fazer você caber, se é que estão, né? Porque muitas vezes a gente não está agindo eh, por causa do, né, porque o povo tem aquela mania de falar assim: "Nossa, mas o que que os outros vão dizer?". Que outros? Que outros? Onde é que estão esses outros? Eles têm CPF? Eles têm RG? Eles têm, endereço de domicílio, residência e por aí vai? Quem são esses outros? Porque muitas vezes esses outros estão dentro da cabeça da gente. Quando eu penso o que que os outros vão dizer, na realidade eu estou dizendo o que que eu estou pensando de mim mesma nessa situação e não estou me dando conta. Então, na hora que você, né, pensar assim, nossa, os outros, você fala assim, opa, 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 que outros são esses? É o outro que está aqui na minha cabeça. Deixa eu ver o que é que isso é importante. Porque aqui, você está tentando se adaptar a um padrão, aquela imagem que você mesma criou. Então não tem outros nessa história, percebe? E aí entra a segunda parte, que é o eu performático. Eu vou performar, eu vou encenar, eu vou representar, né? Por que que a palavra performática é melhor? Porque ela tira essa noção de uma deliberação consciente, né? Porque se eu falar assim, ah, eu vou encenar, fica parecendo que é o ator que escolheu o papel e está lá no palco representando, conscientemente. Não. O performático nem sempre é consciente assim. É o que eu disse, é aquele desejo de ilustrar aquela imagem que eu quis construir. E aí, na cabeça da gente, a gente está performando para os outros, esses outros que não existem. Mas a gente está performando para a gente mesmo, né? Porque assim, lembra, nós temos um monte de eu dentro da gente. A gente tem um eu que é muito severo, que é muito carrasco, que fica nos acusando o tempo inteiro. A gente tem um eu que é bacaninha, que fica lá, né, dizendo assim, não, calma, tal, tudo bem. A gente tem vários eus dentro da gente. Então, é para esse eu aí, ou esses eus, que eu estou performando, e não para aquele eu que está do lado de fora, né? Não aquele outro, entendeu? Não, aquele outro que está do lado de fora. Então, isso é importante de pensar também, né? Essa voz interior que fica o tempo inteiro dizendo para a gente assim: nossa, se você falar agora, você vai passar vergonha. O que é vergonha? Vamos pensar o que é vergonha? Vergonha é aquela sensação de inadequação. Aí cabe a pergunta para você mesma. Você pergunte assim: inadequação para quem? Entendeu? Porque, de novo,
é inadequação para aquele que está na sua cabeça. Você está numa reunião, aí você fala assim: nossa, esse projeto, nossa, tem tudo para dar errado, eu preciso falar sobre isso. Aí você pensa assim: nossa, vou passar vergonha, porque vai que eu estou errada. Então deixa eu ficar quieta, senão eu vou passar vergonha. Aí você pensa: vergonha para quê? Ah, para meus colegas de trabalho. Mentira, né? Não, é para você mesma, lá dentro da sua cabeça. Porque aqui, honestamente, ah, o que a Joaninha vai pensar de mim? Aqui, ela pode pensar o que ela quiser, que você nunca vai saber. Você imagina que a Joaninha está pensando X de você. Mas isso é imaginação sua. A não ser, claro, né? E que é o que eu sempre aconselho. Checa na realidade. Joaninha, eu estou achando que você está pensando isso de mim, você está pensando mesmo? Só que a gente nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque a gente acha que é vergonhoso, não é não, tá? Inclusive, nas relações mais próximas, quando a gente acha que o namorado, que o marido, que a esposa, que a amiga, quem, a pai, a mãe, qualquer pessoa está fazendo X, está agindo assim por causa né? Ele está fazendo assim para me provocar. Olha, fulano, eu estou aqui, né, com a impressão de que você está fazendo isso para me provocar. Você está mesmo? Convém checar na realidade. Então, a gente não vai checar na realidade se a Joaninha está pensando X, Y, Z. Então, eu vou agir conforme o que eu acho que a Joaninha está pensando. A Joaninha pode estar pensando na compra do supermercado. Ela pode estar pensando, nossa, meu Deus, aquele monte de vasilha que está lá em casa, que eu preciso chegar lá e fazer. E você está achando que a Joaninha está te julgando, entendeu? Então, né, tem que ir adequando também. Então, esse diálogo interno que vai acusando a gente o tempo inteiro, a gente precisa de conversar com ele. Aqui, você está, né, né, você tá me dizendo, é você com você mesma, tá? É você com você mesma. Você não precisa nem fazer essa encenação toda, né? Porque é para ser didática. Aqui, você está me acusando o tempo inteiro, você está dizendo que eu sou uma fraude, mas por que você está achando que eu sou uma fraude? Isso é você com você. Por que você está achando que eu sou uma fraude? Ah, porque você está dizendo que você é extremamente competente. Mas aqui, eu sou mesmo competente. Eu não sei tudo, mas eu sou competente. Então, você estabelece um diálogo com você mesmo, para você chegar naquele lugar de pensar assim: tem um exagero aqui, ou de um lado ou do outro. Né? Ou eu não sou tão competente assim, e aí eu vou descobrir no que eu não sou tão competente assim para poder ser, ou então eu sou e estou, né, me julgando muito mal, percebe? Porque se eu fico nessa coisa interna de assim, eu sou competente, eu sou uma fraude, eu sou competente, eu sou uma fraude, eu não saio do lugar. Eu nunca vou saber se eu sou boa o suficiente naquilo ou não, porque eu não me deixo ver, eu estou ocupada. Outra coisa é a história da expectativa do outro. Eu comecei a falar sobre isso, né, dessa expectativa que a gente acha que o outro tem. Será que tem? Eu não sei. Agora, ainda que tenha, tá? Vamos supor, vamos para o extremo da coisa. Vamos supor que você tem razão lá na sua cabeça e fala assim: nossa, a expectativa do fulano sobre mim é gigantesca, eu não sei se vou dar conta. Aqui, você tem que dar conta da expectativa do outro? É responsabilidade sua dar conta da expectativa do outro? Então, não é. Entende? Ai, porque, nossa, se eu fizer isso, a Mariazinha vai ficar magoada comigo. Aqui, é responsabilidade sua cuidar da felicidade da Mariazinha? Percebe? Ah, mas eu tenho que ir, porque senão a minha mãe vai ficar magoada. Aqui, conta para ela que você não está afim de ir. Né? Diz para ela: olha, eu sei, entendo que você gostaria muito, mas hoje eu não estou com essa disposição, eu não estou. Qualquer coisa. Outro parênteses. Quando você for dizer não, pelo amor de Deus, não inventa justificativa. Sabe por quê? Porque quanto mais você dá uma justificativa, mais você diz para o outro que ele está autorizado a arrumar solução para você. Então, por exemplo, você foi convidado para um casamento. Nossa, você não está nem afim de ir, você não quer comprar roupa, você não quer. Aí você fala com quem te convidou: nossa, olha, não vai dar para eu ir porque X, Y, Z. Aqui, a pessoa é convocada nesse momento a achar solução para você, só que você só não quer ir. Então, a melhor maneira de dizer é:
eu agradeço o convite, mas eu vou, né, dessa vez eu não vou. Ponto, ponto. Ela não tem argumento, você só não quer ir. Nossa, mas por que que você não vai? "Ah, dessa vez eu, né, não está dentro dos meus planos, não cabe nos meus planos", qualquer coisa, você precisa dizer um não e bancar esse não. Eu tô vendo uma mensagem agora, está dizendo assim, ó, "Tenho 22 anos, já tive muitos traumas e nunca tive um relacionamento. Tenho medo de me abrir novamente. Conheci uma garota legal, devo me abrir?" Então, antes de pensar se você deve se abrir com a garota legal, pensa em você se abrir com você. Trauma. O que que é que te isso é uma conversa com você, de você com você mesma. O que que é que te traumatizou? Você consegue localizar? Você consegue medir? Você consegue entender por que é que você deixou de confiar naquela pessoa? E outra coisa, a gente, embora a gente fale isso, a gente não é um pacote, né, ou seja, não são as mulheres, os homens, os relacionamentos, né, a gente faz esse pacotão e faz esse pacotão do jeito errado. Por quê? Porque pessoas são pessoas e cada pessoa de um jeito. "Ah, mas todo mundo trai", não é verdade, não é verdade. "Ah, todo, né, assim, todo relacionamento dá problema", não é verdade. "Nossa, só tem homem cafajeste", não é verdade. "Nossa, só tem mulher pilantra", não é verdade. Então, né, assim, tudo que eu faço no atacado, eu estou correndo risco de, aliás, nem estou correndo risco, está fadado a um excesso desnecessário. E aí eu contamino o jeito que eu funciono com as outras pessoas, porque eu botei todo mundo no pacote, né? Eu falei assim: os homens não são confiáveis. Então eu olho para um homem e falo assim: eu não posso confiar em você aqui, né? Então assim, não são os, é uma pessoa. E aí tem que pensar assim: tá, eu me relacionei com uma pessoa, eu me traumatizei com essa pessoa não foi bacana para mim, tá, mas essa de cá é outro CPF, é outro RG, assim, não é. Que a única coisa que né, as duas pessoas podem ter em comum é ser do mesmo sexo biológico, ponto. No mais, tem mais nada. Então, ir com esse, eh, com essa é como se você, né, assim, virasse a página e tivesse uma página limpa para poder ir para um outro relacionamento, entende? Então, parênteses aqui por causa da mensagem. A gente precisa, precisa ser frustrado. A gente não gosta, mas a gente precisa. Eu contei para vocês já que a gente tem um monte de estrutura no cérebro, tá? Mas a gente tem duas muito importantes que eu sempre cito, que elas se relacionam assim estreitamente uma com a outra. Uma é o córtex pré-frontal, que fica aqui logo atrás da nossa testa. E a outra é a amígdala, fica lá no meio do nosso cérebro, ela é deste tamanho assim, ó, mas ela é responsável por um monte de coisa. O que que acontece? A amígdala diz pra gente assim: "Olha, tem perigo aqui, toma cuidado". Só que ela não faz isso assim, né, eu estou sendo generosa quando eu digo que ela é educada desse jeito. Ela grita perigo e por aí vai. O córtex, ele é responsável por, fazer o contrapeso nesse drama, digamos assim. É como se a amígdala fosse assim, a pessoa dramática e o córtex, a pessoa racional. Claro que não é esse, tá, gente? Estou fazendo uma alegoria, uma analogia para poder entender. O que que acontece? O córtex, para que ele amadureça, uma das coisas que ele precisa, não é a única, mas uma coisa muito importante, é que a pessoa seja frustrada na medida certa. Olha que legal! E a gente não quer, a gente não gosta. A gente quer que todas as nossas vontades sejam satisfeitas. Aí dá ruim, né? Como diz o outro, dá ruim, como diz o outro. Por quê? Porque o córtex, primeiro que ele só realmente amadurece lá pelos 25. Ou seja, a gente é adolescente muitos anos. O que que é ser adolescente? É ser impulsivo. O que que é um córtex que não amadureceu? É um córtex que não dá conta de conter uma impulsividade. É um córtex que não dá conta de conter de fazer um cálculo adequado de custo-benefício, de risco, de, nossa, se eu pular do avião sem paraquedas, eu vou morrer. Claro que eu estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Então, o córtex ele é responsável por fazer isso. Só que, como eu disse, para ele amadurecer,
uma das coisas é ser frustrado. E a gente passa a vida querendo não se frustrar. A gente chega na vida adulta, né, assim, adolescente de idade grande, ou seja, faz birra, porque adulto faz birra, tá? Faz birra, faz biquinho, faz greve e por aí vai, tá? Não vou entrar nisso agora não, porque é outra história para um outro momento. Porém, o que que a gente precisa para desenvolver mobilidade emocional? Um córtex pré-frontal razoavelmente funcionando adequado, né, adequadamente. E aí, tá, eu passei uma vida, eu tô lá com 30 anos, não fui frustrada porque eu tive, assim, pais excelentes, que me deram de tudo, fizeram todas as minhas vontades, nossa, vontade de bater nesses pais. Exagero, tá? Mas aqui, né, fazer todas as vontades dos filhos, isso é uma coisa muito danosa. "Ah, eu amo muito meus filhos, por isso eu faço todas as vontades dele". Olha, não, você está fazendo é a sua, para não passar pelo constrangimento de dizer não e correr o risco do filho ficar com raiva. Então você não está cuidando do filho, você está cuidando de você. Pais que estão olhando para os filhos, estão olhando para as necessidades deles e não para não dos próprios pais, tá? Então, voltando, frustração. Então, eu cheguei lá, sei lá, né? Estou 30 anos, não fui frustrada. Vai ter que se treinar agora, criatura. Vai ter que começar a pegar toda oportunidade de ser frustrado e tolerar, lidar com essa frustração. Frustração é muito importante, a gente precisa dessa frustração. E aprender a tolerar a frustração, quanto mais baixo o limiar de tolerância à frustração, menos esse córtex pré-frontal tá bacaninha, entende? Então a gente precisa de tolerar frustração. Isso significa que assim, nossa, agora eu tô lascado, não posso nada, né? Vou ser frustrado em tudo? Não, gente, eu disse frustrado na medida certa, né? E não assim em tudo, né? Vou ler, porque senão vocês ficam aí parados e eu lendo aqui, né? Ele está dizendo assim: estou conhecendo e indo novamente. Ficar parado não me leva a nada. É verdade. Depois de algumas, acho que estou aprendendo a me amar e conhecer pessoas sem me menosprezar. Ótimo. Ressignificando o passado e me melhorando e abrindo para garotas novas. Olha, eu vou aproveitar o seu comentário, Rodriguinho, porque ele é importante para o tema que a gente está com ele, né? O que que você está contando para gente? Eu estou começando a ressignificar o passado. O que que a gente vai fazendo na nossa vida? O que que a gente precisa ir fazendo na nossa vida? A gente precisa ir olhando para isso. Porque, né, deixa eu dar um passo para trás. O que que eu venho dizendo? Olha, embora a gente ache e a gente haja como se o tempo fosse uma linha contínua, que aqui é hoje, aqui é amanhã e cá é ontem, a gente não é assim dentro da gente. Dentro da gente, a gente tem todas as fases que a gente já viveu. Claro, tudo que eu vivi, né? Eu sou tudo que eu vivi. Logo, está tudo aqui. O que que acontece? Quando eu tenho algo lá de trás que ainda me dói, é porque ele não está lá atrás. Ele está aqui, agora. Então, essa história assim de passado é passado, mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Vamos pensar que o passado é uma ferida que ficou aberta. Então, se você não cicatrizou essa ferida, ela continua aberta hoje. Não adianta você falar assim, nossa, essa perna, né, já está machucada, já tem um mês. Então, é passado. Não, continua machucada. Então, ela é presente, ela está machucada agora. O que que acontece? O que que a gente vai, que a gente vai fazendo ao longo da vida? A gente vai olhando para essas feridas, cuidando dessas feridas e elas vão se tornando cicatrizes. É igual, eu sempre falo, ó, eu tenho, cada vez que eu me machuco, fica uma marca mais escurinha, porque tem muita melanina. É melanina? Outro dia eu falei que era outra coisa. Tem muito pigmento, então ele fica mais escurinho. Tá doendo? Não, já foi, mas a marca continua aqui. Então ele passa a ser só parte da minha história, só parte de quem eu sou. Ele não dói mais, percebe? É isso que a gente vai fazendo quando a gente já resolveu uma palavra de complicada, mas quando a gente já lidou adequadamente com aquilo que nos aconteceu. E ele virou uma história, a gente
se a gente ressignificou a nossa vivência, tá? Vou chamar o passado aí de vivência. A gente ressignificou. Ele virou apenas mais um capítulo na sua história. É igual quando eu falo, né? Quando eu fui a contadora, que isso e aquilo e tal. Isso me dói? Nossa, graças a Deus, não. Se doesse, cada vez que eu fosse falar, eu ia me debulhar em lágrimas. Então, hoje eu posso contar essas histórias como uma história de que faz parte de quem eu sou. É isso, tá? Aproveitando aqui o gancho do nosso, né, do nosso colega que está aqui com a gente. Eu gosto de citar um filme, ele é antigo, não sei nem de que ano que chama Noiva em Fuga. Com o Richard Gere e a Julia Roberts. Eles formam um casal lá, aquelas comédias românticas que a gente já sabe o final. Não vou contar tudo, não, porque eu já contei várias vezes. Vou pegar só um pedaço que é importante. Tem uma cena que ela não sabe como é que ela gosta de ovo. E aí ela, né, só descobre isso em algum momento, e aí um dia ela resolve descobrir como é que ela gosta de ovo. E americano, você sabe, né, gente? Consegue fazer assim 10.000 tipos de ovos. Não sei como é que consegue tanto. E aí aparece uma cena que ela está numa mesa repleta de vários tipos de ovos, de vários jeitos de ovo. E ela está experimentando cada um para descobrir do que ela gosta. E é isso que a gente tem que fazer com absolutamente tudo da nossa vida. A gente tem que se perguntar do que eu gosto, por que isso me ofendeu, por que isso me doeu, o que é que eu tinha ali. Uma coisa que faz com que a gente junte a baixa autoestima com aquilo que a gente passa a acreditar de nós. Aquilo que a gente acha de nós mesmos é o que determina a nossa vida. E é verdade. Por quê? Porque a gente junta a baixa autoestima com aquilo que eu acredito de mim. Isso vira o quê? Crença limitante. Né? Então, quando a gente está falando de crença limitante, a gente está falando exatamente disso. É alguma coisa que eu passei a acreditar de mim mesma, e aí, tudo que eu acredito sobre mim, eu vou organizando a minha vida para que aquilo seja daquele jeito. É profecia autorrealizadora. É consciente? Você fala assim, nossa, que eu vou precisar de fazer? Claro que não, né, gente? Claro que não, isso é inconsciente. Mas olha, a gente vai mapeando, é igual gente ansiosa, né? Pessoas ansiosas, a ansiedade faz o quê? Eu preciso mapear o meu entorno para ter sinais de X, Y, Z, porque eu acho que se eu controlar as variáveis, vai estar tudo certo. Então, é a mesma coisa. Eu vou mapeando o meu entorno, procurando evidências que vão confirmar aquele viés que eu já estou. Então, se a pessoa se acha uma fraude, tudo que ela, né, mapear, ela vai ter confirmação de que ela é uma fraude. Se ela acreditar que ela é insegura, tudo vai girar em torno disso, percebe? Então, para a gente mudar isso, só tem um jeito. Você precisa saber que você está fazendo isso. Você precisa perceber que você está fazendo isso. E aí, tá, eu estou fazendo, estou percebendo. Tá, então você está percebendo que você talvez não seja tão competente assim. E como é que você faz com isso? Ué, gente, vê o que está faltando, vai lá, estuda entendeu? Estou falando de um jeito muito simplista, né? Muito, nossa, é tão fácil, é tão simples. Não é fácil, não é simples assim. Eu estou sendo reducionista. Mas o que eu estou querendo com esse reducionismo que é didático? Dizer assim, se eu ficar travada, se eu ficar parada naquilo, na minha crença limitante, eu não abro oportunidade para sair dela. Então eu preciso, né, de fazer igual a Julia Roberts lá no coisa, provar os ovos para poder ver do que eu gosto. Outro dia eu dei o exemplo disso, né? O cara vai lá no trânsito e te fecha. E aí você fala assim, como é que esse cara fez isso comigo? E o comigo aqui, né, assim, é o que me ofende, né? Como é que eu sou um floquinho de neve, né? Eu sou assim, né, a última bolacha do pacote. Então, assim, como é que alguém ousa fazer isso comigo? E aí tem o seguinte, 2 problemas pelo menos. Primeiro que não é comigo, né? Então o cara só fez. Segundo, que eu não sou esse floquinho de neve, né? E saber que a gente não é esse floquinho de neve é difícil, é doloroso, né? Então, as minhas crenças limitantes vão me dando comparações destrutivas, porque aí eu começo a me comparar com os outros, porque eu preciso de mapear o meu entorno para confirmar aquele viés que eu já estou com ele, né? Viés de confirmação.
afirmações positivas, o diário muda muito a gente. É verdade, afirmações positivas são boas, mas afirmações positivas sozinha não resolve, né? Você precisa de afirmações positivas e atitudes. Com atitudes você muda, porque o nosso cérebro, ele não muda por afirmação, ele não muda por conhecimento, ele muda por experiência. Então, além das afirmações, eu preciso ter atitudes. Gente, muito, muito, muito obrigada a todo mundo.